O nosso estudo de hoje vai ser sobre a Revolução de 1930, que ocorreu aqui no Brasil. A fundamentação teórica que eu irei utilizar vai ser baseado neste livro, O Brasil Republicano, o Tempo do Liberalismo Excludente. É um livro que foi organizado por Jorge Ferreira e Lucília de Almeida. Esse livro vai servir como nossa fundamentação teórica para os estudos. E também o segundo livro, para enriquecer o nosso tema, é o segundo volume do livro, Brasil Republicano, o Tempo do Nacional Estatismo, também organizado por Jorge Ferreira e Lucília de Almeida. Beleza? Ou seja, essas duas referências vão ser baseado a nossa fundamentação teórica para os nossos estudos. Falar da Revolução de 30, a gente vai ter que voltar um pouco. Ou seja, vamos voltar um pouco para a nossa Constituição de 1891. Observe. A primeira Constituição republicana do Brasil, que tem por inspiração o modelo norte-americano, ela viria a consagrar como forma de governo a República Liberal Federativa, garantindo ampla autonomia para os estados, instituindo um regime formalmente representativo democrático. Vamos aqui, ó. Uma federação, só para conceituar, é um estado composto por determinado número de regiões, com governo próprio, chamado de estados, e também unidas sob um governo federal. Beleza? Vamos aqui. Para chegar no ponto da revolução, temos que ter esse tipo de conceito em mente. O que vai acontecer? Nem essa carta de 1891, nem as alternativas buscadas nos anos seguintes, elas foram capazes de dar a forma, sistema político a três problemas fundamentais. Ou seja, essa Constituição ela foi incapaz de resolver alguns problemas. Basicamente foram três problemas. Vamos lá. Primeiro, o da geração de atores políticos. Estou me referindo aos governadores. Os das relações entre poderes executivos e legislativos. Era muito problemático esses dois poderes. E o da interação entre o poder regional e o poder central. Vamos lá. Diante deste conflito de interesses, foi necessário estabelecer o que eu considero como uma ideologia política, ou seja, a política dos governadores, que foi uma política idealizada por Campos Salles em 1898 e teve como objetivos confinar as disputas políticas do âmbito de cada estado, isto é, impedindo que conflitos intra-oligárquicos transcendessem as fronteiras regionais, provocando instabilidade política no plano nacional. Também chegar a um acordo básico entre a União e o Estado. E também colocar fim às hostilidades existentes entre o Executivo e o Legislativo, controlando as escolhas dos deputados. Isto é, este era o papel da política dos governadores. Agora vamos aqui. Na prática, com a política dos governadores, o governo federal passou a sustentar
os grupos dominantes nos estados, enquanto estes, em troca, apoiavam a política do presidente da República, votando no Congresso com o governo. Este tipo de acordo se repetia entre os governadores e as lideranças locais, os coronéis, que controlava a massa do eleitorado. A massa do eleitorado era controlada pelos coronéis. Dadas as características da sociedade brasileira no período predominantemente rural. Vamos aqui. Sobre a questão do coronelismo. Observe que o fato político apontado como um desencadeador do coronelismo foi o federalismo, implantado no país pela Carta de 1891, que concedeu ampla margem de autonomia aos estados, em detrimento dos municípios, e criou um novo ator político. Quem é esse? Os governadores, que passaram a ser eleitos a partir das máquinas eleitorais. Observe, nesse jogo político, o que veio acontecer foi uma espécie de barganha, cuja moeda era o voto. O poder público, ele alimentava o poder local com uma autonomia extralegal, ou seja, ilegal, em troca de voto do eleitorado rural, que, embora incorporado ao processo político, com a supressão do critério censitário, permanecia dependente social e economicamente dos proprietários rurais. Ponto. Agora observe. Desse compromisso fundamental, tinha uma ligação chefes locais a governadores de estados e estes ao presidente da República. Resultariam características secundárias do fenômeno coronelista, como mandonismo, que pode ser resumido como abuso do mando para se favorecer. Diante disso, tivemos também o filhotismo, ou seja, prática de favorecer os familiares, o falseamento do voto e a desorganização dos serviços locais. Agora tem uma questão. É importante mencionar seriamente que São Paulo e Minas Gerais eram os grandes privilegiados. Nesse pacto político, São Paulo e Minas é o que obtinha notoriedade política e econômica. Vamos lá. Os sucessivos pactos estabeleceram regras duradouras de dominação, que culminaram com um acordo entre Minas Gerais e São Paulo em torno do controle da presidência da República. Esse acordo ele foi firmado no final de 1899 com o presidente de Minas Gerais, com Silvano Brandão, e também contou com a participação das lideranças do PRP, Partido Republicano Paulista, e do Partido Republicano Mineiro, partidos controlados pela oligarquia cafeeira. Vamos aqui, sobre esse termo oligarquia, vamos fazer uma conceituação básica para ficar um pouco mais esclarecido. Sobre a oligarquia, isto é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencente ao mesmo partido, classe ou família. Essa é uma conceituação mais clássica que temos sobre a oligarquia. Vamos continuar. O pacto estabelecia que São Paulo, o estado mais rico, e Minas Gerais, com a maior
bancada na Câmara dos Deputados, composta exclusivamente por 37 representantes, se alternaria à frente da presidência da República. Ou seja, vou dar um exemplo assim empírico. Vamos supor, primeiro vai ter a escolha de um presidente de São Paulo. Acabou o mandato, ótimo. Agora vamos escolher um presidente de Minas. Acabou o mandato, ótimo. Voltamos para São Paulo. Acabou o mandato, voltamos para Minas. Então fica desse jogo de dualidade sobre as lideranças do governo brasileiro. Então o que é que acontece? Que com esse pacto é o que nasce a famosa política do café com leite. Já que São Paulo e Minas Gerais passaram a indicar alternadamente os presidentes e vice da República, além de nomear os ocupantes dos cargos e manobrar as verbas federais, dessa forma mantiveram total controle sobre as políticas econômicas governamentais, redefinindo o controle que exercia a oligarquia cafeeira, a mais influente do país. Agora vamos fazer aqui uma análise. A outra parte do Brasil, os outros estados, como é que vai pensar diante dessa alternância de poderes São Paulo e Minas? Vão deixar barato? Vão achar isso normal? Vão tomar alguma atitude? O que eles vão fazer? E aí? Vamos lá. Inconformados com a imposição São Paulo e Minas Gerais, claro, as oligarquias, observe, dos estados de segunda grandeza, aquelas oligarquias que tinham pouca influência no poder político brasileiro, representados por Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Essa turma aí articulavam um movimento que ficaria conhecido como Reação Republicana, lançando as candidaturas de Nilo Peçanha e JJ Seabra à presidência e vice-presidência da República, em convenção realizada, obviamente, em 24 de junho de 1921. Vamos aqui fazer um breve resumo. A reação republicana ela é interpretada não como uma proposta de ruptura com o modelo oligárquico. Ela não queria fazer isso. A reação republicana jamais queria romper com o modelo oligárquico. Não. Era uma tentativa de construção de um eixo alternativo de poder que ampliasse a participação das chamadas oligarquias de segunda grandeza no jogo do federalismo brasileiro no período. Queriam sim ter uma participação política e não deixar apenas para a elite. São Paulo, Minas Gerais. Os outros estados também queriam participar dessa grandeza política. O que é que vai acontecer? Esses conflitos intra-oligárquicos é o que levou a eclodir a Revolução de 1930. Ótimo. Já foi discutido até agora como foi que ocorreu essa trajetória até chegar à Revolução de 30. Conflitos intra-oligárquicos para manter participação de forma mais abrangente na política brasileira e não ficar restrito apenas a 2 estados, São Paulo, Minas Gerais. Vamos dar continuidade. A Revolução de 1939. Vamos voltar um pouco, um ano antes, 1929. Bom, nesse período iniciou-se um processo de sucessão presidencial. Tudo indicava que as regras que norteavam o funcionamento da política até então seriam mais uma vez cumpridas. Ou seja, as forças da situação, por meio do presidente da República,
indicariam um candidato oficial, que deveria ser apoiado por todos os grupos dominantes dos estados. Vai lançar a proposta do presidente, então vai ter que ter apoio dos outros setores. Essa que era o comum que estava acontecendo. O que é que vai acontecer? O Washington Luiz, resolvido a fazer seu sucessor, ele indicou Júlio Prestes, paulista como ele. Ou seja, paulista como ele, então, presidente do estado, como seu candidato oficial. Peraí, tá alguma coisa errada aí. Não era para o Washington Luiz favorecer agora Minas Gerais, porque o Washington Luiz está favorecendo os paulistas novamente. Tem algo errado. Quando o Washington Luiz decide apoiar Júlio Prestes, paulista também, sabe o que vai acontecer? Romper o acordo tácito com Minas, que esperava ocupar a presidência da República. Logo, estamos diante do impasse. Minas Gerais e São Paulo estão em conflitos. Exatamente. Os conflitos intraoligárquicos entre Minas Gerais e São Paulo é o que vai abrir espaço para um novo personagem político. Mas vamos lá, observe. Essa divergência entre mineiros e paulistas abriu um espaço para que outras disputas e pretensões, sufocadas no passado não muito distante, ele pudesse ressurgir-se. Então, nesse contexto, em julho de 1929, contando com o apoio mineiro, foi lançada a candidatura de Getúlio Vargas, tendo como vice na chapa o governador da Paraíba, João Pessoa. Observe, as eleições, elas se realizaram em março de 1930. Só que teve um problema. A vitória coube a Júlio Prestes, que recebeu cerca de 1 milhão de votos. Muitos votos. Contra 737 mil dados a Vargas. Exatamente. Júlio Prestes, diante desse conflito, saiu vitorioso. E agora, mesmo com os outros estados participando desta politicagem, a indicação de Washington Luiz saiu vitoriosa. Problema. Só tem uma saída, a revolução. Só tem uma saída, revolta. Olha o que aconteceu. Inconformados com a derrota, decidiram preparar uma insurreição para chegar ao poder. Já que eu não vou por linhas democráticas, então eu vou pela força e pelo poder das mãos. A condução do movimento revolucionário ficou a cargo dos tenentes e de um grupo de políticos civis. Observe, a revolução ela eclodiu em outubro e, no dia 3 de novembro, Vargas assumiu a chefia do governo provisório da nação. Conseguiu. Através de um golpe de Estado. De imediato, o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais e Municipais foram totalmente fechados. Os governadores de Estado depostos e a Constituição de 1891 revogada. De agora em diante, inicia-se a Era Vargas. Ok? Então finalizamos nossos estudos de hoje com a Revolução de 30. Espero que eu tenha sido muito categórico nas explicações. Até a próxima. Um abraço a todos.